Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, meninos? Tudo bem? Contem-me como foi essa semana de descanso e de respiração. Falem-me como é que vocês estão, se vocês conseguiram descansar, aproveitar um pouquinho. Eu também achei muito boa, porém muito pouco. Um horror! Nossa, Ana! O que aconteceu, Ana? Mesmo? Mas o que aconteceu que teve esse tanto de... Não vou mentir para vocês, não. Nossa! Aí foi todo mundo para ir, bem na semana que você ia descansar, e acabou que esse tanto de gente doente, você não descansou foi nada, trabalhou foi mais, né? Eu sei como é que é. É triste, é difícil, mas o importante é que agora tá todo mundo bem, né? Eu também falei o seguinte, que eu ia para piscina, que tava aquele calorão desgramado, né? Eu falei, nossa, eu vou ficar uns dias na piscina, tarará, tarará. O que aconteceu? Não foi nem um dia. Porque o tempo já começou a dar uma virada, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, porque também tava todo mundo morrendo seco. Mas assim, acaba que esse tempo meio nublado, meio assim, acabou atrapalhando os esquemas. E não só isso, né? Aqui no meu prédio tem que ficar marcando horário daí da piscina, tarará, e todas as minhas amigas, as duas, todas não, né? As minhas duas amigas, que eu queria ir lá, né? Pra gente ficar aquela coisa de boa. As duas estavam reformando a piscina. Eu falei, gente, mas não tem lógica, vocês querem reformar a piscina na época que a gente precisa da piscina. Nunca vi isso, em vez de reformar no frio, não. Mas enfim, o importante é que, né, pelo menos a gente descansou. Alguns mais, outros menos, outros nem tanto. Eu achei pouco, mas assim, fui parar para pensar, falta 2 meses para acabar o ano, né? Então, vamos lá, bora continuar, que a gente tá acabando, tá encerrando. O nosso curso já tá quase no fim, então vamos lá continuar para a gente terminar isso aí logo. Certo? Tá quase no finzinho, né? A gente termina agora no fim de novembro. Não, como é que é? Outubro? Ou primeira semana de novembro? Alguma coisa assim, nessa linha de raciocínio. Então, bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Mores, nós estávamos falando da citologia, né? Naquela última aula que a gente teve antes de... Vamos ver aqui mesmo. Antes da gente sair para um determinado respiro. E aí, eu me lembro que a última... Pera, foi mal. Olha, ó. Ficou uma semana sem mexer no trem, já começa a dar bobeira. Aí. Deixa eu colocar vocês petitiquinhos aqui do meu lado. Ó, nós estávamos falando da citologia, tá? Que é a ciência que vai fazer o estudo das células. E por que das células? Porque as células são a unidade morfológica, funcional e reprodutiva dos organismos, tá? Então, todo ser vivo é composto por células. A célula é a menor parte capaz de desenvolver uma função dentro do organismo e ela é reprodutiva por quê? Porque a gente já estudou teoria da biogênese, né? Vocês já estudaram todas essas teorias da origem da vida e vocês já sabem que uma vida só se origina a partir de outra pré-existente. Então, se toda vida é categorizada como a existência de uma célula, então toda célula, né, existe de uma outra pré-existente. E vocês já estudaram que as maneiras de reprodução dessa célula é por mitose e meiose. Nosso objetivo aqui vai ser falar de outros componentes das células, que são a membrana plasmática e o citoplasma. Falando da membrana plasmática,
vocês também já sabem que ela é uma composição lipoproteica, né? Eu tenho lipídios e proteínas formando essa membrana. Da última aula eu comentei com vocês que a composição lipídica, ela está a cargo da composição de fosfolipídios. E esses fosfolipídios se organizam em camadas duplas, né? Em uma bicamada de fosfolipídio. E aí eu expliquei para vocês do porquê que é formada uma bicamada e não uma única camada. A formação em bicamada está justamente, né, se dá justamente graças às suas características químicas dos fosfolipídios, que são moléculas anfifílicas. Lembram disso? Que tem uma extremidade polar e uma outra extremidade apolar, né? Por conta disso e por conta que, né, os organismos, de uma maneira geral, são organismos, né, que variam em percentual de água, mas que tem água em sua maior parte da composição, por existir essa interação com a água e parte da molécula tem interação, a outra não, a organização mais energeticamente favorável para a manutenção desses fosfolipídios nesse meio aquoso é justamente na forma de bicamada. E aí eu falei para vocês que o seguinte, que mesmo formando uma bicamada, como a gente é possível ver aqui, só fica a cabeça em interação com a água, cabeça em interação com a água. As caudas estão protegidas, só que existe o efeito de borda. Olha só, você tem que imaginar que a água continua aqui desse ladinho. E a água também continua desse ladinho. E aí elas falam assim, nossa, não, miga, vamos dar a mão aqui, ó, vamos juntar aqui, porque aí é a minha bordinha de cá encontra com a sua de cá, e aí nenhuma das nossas bordinhas fica em contato com a água. Por isso que a gente forma aquela constituição de esfera, em que eu tenho uma bicamada de fosfolipídios, que vai delimitar o meio externo do meio interno. Certo? Até aqui todo mundo se lembra de tudo isso que nós falamos? Sim? E, gente, vocês conversam comigo? A gente ficou muito tempo sem conversar, pelo amor de Deus. Beleza? Então tá bom. E aí, a gente tem que falar dos outros constituintes, né? Comentei com vocês também que existe o quê? As proteínas, as proteínas, né? As proteínas, elas são relacionadas à composição proteica da membrana plasmática, ela não é igual em todas as células, tá? Por quê? Porque as proteínas que compõem essa membrana estão intimamente relacionadas com as funções desempenhadas por essas células. E esse percentual também vai variar. Então, comentei com vocês, por exemplo, que o percentual de proteínas da célula nervosa é bem diferente do percentual de proteínas da célula do hepatócito, né? A célula do fígado. Por quê? Porque o fígado desempenha diversas funções relacionadas ao metabolismo, a sua constituição de membrana de proteínas fica na casa de mais ou menos 56%, em comparação, lá no neurônio está na casa de 20 e poucos, né? Então, existe sim um percentual bem diferente. Então, você tem que lembrar o seguinte, que as proteínas é que elas estão relacionadas com as funções que essa célula vai desempenhar. Então, existem células que estão relacionadas com a entrada de determinadas substâncias, né, de reconhecimento de determinadas substâncias, tudo isso fica a cargo dessas proteínas, que podem ser integrais ou periféricas. As proteínas integrais são aquelas proteínas que atravessam toda a membrana, como é o caso desta proteína aqui, ela consegue atravessar toda a membrana. E a proteína periférica, que ela está apoiada só aqui no cantinho, tudo bem? Temos também um outro componente importante, isso aqui de células animais, tá? Nas células animais. Nas células animais, a gente tem o quê? O colesterol. O colesterol é um componente que aparece aqui na membrana plasmática das células animais e ele está relacionado com a influência da fluidez da membrana plasmática, tá? Eu ainda não falei da fluidez. Aguenta aí, calma aí que eu já falo para vocês. Mas de antemão, o que você tem que saber? O colesterol está intimamente relacionado com o quê? Com as características da fluidez da membrana, certo? E aí, temos um outro componente que a gente está vendo aí, ó. Tá vendo essas anteninhas? Eu acredito que eu falei brevemente sobre elas, tá? Quem se lembra do que eram essas anteninhas? Agora, vamos lá, vocês estão caladinhos. Vamos falar.
Hein? Gente, ninguém lembra quem que eram essas anteninhas? Não? Todo mundo sumiu? Mesmo vocês esqueceram? Não, então tá bom, ó. Ainda bem que eu perguntei que eu ia passar aqui igual um tiro nessa parte. Vamos lá. O que que é essas anteninhas aqui? Elas estão relacionadas, olha só, com uma função muito importante dentro da célula. O que que são essas anteninhas? Aqui a gente tem as setinhas, né? Essas setinhas aqui estão mostrando que é um glicolipídio e uma glicoproteína. O que que são isso? São moléculas de glicídio. E quem são os glicídios? Carboidratos. Então, eu tenho aqui, ó, carboidratos associados a lipídios, ó. Tá vendo que ele tá bem grudadinho aqui na cabeça do fosfolipídio? Formando um glicolipídio. E aqui eu tenho uma dessa anteninha, um carboidrato associado a uma proteína. Glicolipídios e glicoproteínas, eles vão formar uma estrutura chamada glicocálix, tá? O glicocálix da célula, ele é extremamente importante, porque ele tem a função de proteção, ele tem a função de reconhecimento, tá? Da célula. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imaginem uma situação meio esdrúxula, mas eu acho que é bacana da gente conversar aqui um pouquinho sobre ela. Imagina aí, por favor, que você tem 10 células de fígado, 10 células de músculo, células musculares, e 10 células de tecido nervoso. Imagina que você vai pegar elas como se fosse uma por uma, tá? Você vai adicionar 10 células de hepatócito num balde, 10 células de tecido nervoso no outro balde, no mesmo balde, desculpa, e 10 células de músculo. Você concorda comigo que você adicionou esse tanto de célula num balde enorme de água e misturou? Misturou como você mistura açúcar. O que que acontece? Você concorda comigo que se adicionando uma por uma e misturando, você concorda que vai ficar o balde inteiro todo misturado, cheio de cada uma célula num canto? O que que acontece? Você faz essa experiência e deixa lá, depois disso, num cantinho repousando, depois de um tempo você vai conseguir ver o seguinte, que as células do fígado, elas vão se juntar, elas vão se agrupar, as células nervosas vão se agrupar em outro canto e as células musculares vão se agrupar em outro canto. Ou seja, o que que vai acontecer? Existem estruturas que vão reconhecê-las como pertencentes ao mesmo grupo, e dali elas vão se juntar. E a estrutura responsável por isso é justamente o que? O glicocálix. O nosso corpo é formado por diversas células, né? Então é o seguinte, todas as vezes que a gente, né, que o glicocálix de uma das células se encontra, elas se identificam como pertencentes ao grupo. Isso é muito importante. Por quê? Porque elas se identificam entre si e identificam também prováveis antígenos. Todo mundo já sabe o que é antígeno, sim? Ou não? Respondam para mim. Todo mundo sabe o que é antígeno? Quando eu falo essa palavra antígeno. Sim? Beleza. Para quem não sabe, antígeno é tudo aquilo que é estranho ao corpo, tá? Então, antígeno, tudo aquilo que é estranho ao corpo. Então, se porventura entra uma bactéria, entra um vírus e começa a tocar nessa célula, né? Você vai imaginar o seguinte, que os glicocálix, que essas anteninhas, elas vão falar, opa, 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 você não pertence a nós. E dispara o quê? Resposta imune. Glicocálix também é muito importante e está relacionado também ao crescimento. Por exemplo, à medida que as células vão crescendo, os tecidos vão se expandindo, né? E a gente fica pensando o seguinte, tá, a gente está em constante processo de crescimento, à medida que você vai crescendo, né, você vai aumentando o número de células, como que a célula sabe até que ponto ela tem que crescer? À medida que elas vão crescendo, que vão aumentando o número de células e que os glicocálix de células adjacentes começam a se tocar, isso é um sinal para o quê? Para o controle do ciclo celular e fala assim, opa,
a gente não precisa dividir mais, a gente não precisa crescer mais, a gente já cresceu em quantidade suficiente. Então, isso é muito importante também para controle de divisão celular. Agora, vamos falar de uma outra situação aqui, importante. Vamos imaginar uma pessoa que precisa passar por um transplante. Ah, e a pessoa vai fazer um transplante, sei lá, um transplante de fígado. Qual que é uma das maiores dificuldades daquelas pessoas que estão na fila do transplante? Elas estão esperando um órgão, né? Pode ser qualquer órgão. O que que a gente tem que procurar, né? Além de ter o órgão, no caso, vamos imaginar que ela vai fazer um transplante de rim, por exemplo. Além de achar um rim, eu preciso achar um rim que seja o quê com essa pessoa? E aí? Compatível. Perfeito, compatível. E por que disso? Porque quando você insere um órgão que é composto por células, que tem a composição de glicocálix, né? E você insere ele no seu corpo, o glicocálix identifica aquilo ali como algo estranho. Pera lá, isso aqui não é parte nossa. Então, existem marcadores exclusivos nossos, tá? Por isso que a gente tem que encontrar essa compatibilidade, porque existem marcadores, né, formados, né, nesse glicocálix, que são importantíssimos, que estão relacionados o quê? Com com esse reconhecimento. Então, a grande dificuldade que nós temos, né, além de achar um órgão, a gente tem que achar um órgão compatível. Por quê? Porque na hora que a gente insere, aumenta a possibilidade de rejeição, tá? Então, ó, porque mesmo compatível ainda tem a possibilidade de rejeição? Tem. Por quê? Por conta disso, tá? Desses marcadores extremamente específicos do glicocálix que identifica ele como algo estranho que tem que ser o quê? Eliminado. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Essa questão é muitíssimo importante, tá? Eu acho que é a cara do Enem fazer uma questão relacionada com essa para vocês. Beleza? Sim? Então tá bom. Bora lá. Antes de eu fazer essa questão aqui, vamos fazer a aula primeiro, tá? Vamos fazer. Quem lembra dessa questão aqui do Enem do ano passado? Todo mundo lembra dessa questão do Enem do ano passado? Juntos, antes da gente falar sobre ela. Ixi, pera, deixa eu ver aqui que a minha. Vocês estão me ouvindo direitinho? Apareceu aqui para mim que a minha conexão está instável. Deixa eu ver aqui. Para mim tá normal, parece. Tá normal? Então parece que voltou. Olha só. Vamos fazer essa questão juntos e a gente vai discutir um pouquinho sobre ela e eu vou falar para vocês como que a gente vai interpretar ela. Olha só, o que o Enem trouxe aqui para vocês? Ele falou o seguinte, que a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Então tá, vamos lá. Número 1. Quais são os componentes da membrana plasmática? Quais são os componentes da membrana plasmática? Responde aí para mim, bora, vamos lá. Quais são os componentes da membrana plasmática? Os dois principais, tá, meninos? Os dois principais. Toda vez que a gente fala a composição da membrana, ela é tananã. Como que é essa composição? Responde aí, gente, bora lá. Tem fosfolipídios, mas ela também tem o quê? Proteínas. Então, a gente tem uma composição lipoproteica, certo? E que eu falei para vocês o seguinte, que essas proteínas, elas vão estar de que maneira nessa bicamada? Incrustadas. Lembra que, olha só dessa figura. Olha só, aqui eu tenho a proteína aqui, eu tenho outra proteína aqui. Vocês estão vendo que a gente tem em maior percentual, não sempre, tá? Mas a maioria das vezes a gente tem a maior percentual, os fosfolipídios, e as proteínas aparecem incrustadas ali no meio. Sim?
o que que eu quero, o que que ele está dizendo aqui para vocês? Quando ele fala o seguinte, que a fluidez da membrana é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura, ele está dizendo o seguinte, que ora eu estou vendo essa proteína nesse local aqui, mas ela consegue deslizar ao longo desse eixo de fosfolipídios. Então, ora ela está aqui, mas eu também consigo organizar isso daqui para essa proteína deslizar e chegar ali do outro lado. Então, é isso que ele está querendo dizer, ó, que a fluidez da membrana, ela é caracterizada pela capacidade do movimento das moléculas que compõem essa estrutura. Então, tanto os fosfolipídios podem se reorganizar de modo para permitir que essas proteínas conseguem o quê? Se movimentar ao longo desses eixos, certo? Aí ele vai falar o seguinte, que os seres vivos mantêm essa... Esse trem tá na minha frente, eu não estou conseguindo ler. Os seres vivos mantêm essa propriedade... eu acho que é isso, alterando, que eu acho que eu já até decorei essa questão, alterando a composição lipídica da membrana. Eu acho que é isso, não foi isso que você tá lendo aí, porque bem no meio tá aparecendo um trem aqui para mim. Aí, ponto, olha só, eu consigo alterar essa propriedade, alterando a composição lipídica da membrana. Aí ele vira e fala o seguinte, neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Aí, ponto. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Meninos, eu expliquei isso daqui para vocês quando eu falei lá de lipídios, que eu falei da diferença entre óleos e gorduras. Ó, há um certo tempo atrás, quem se lembra disso? Quem lembra da explicação da diferença entre óleos e gorduras? Vocês se lembram ou não? Ou, pode ser muito sincero, gente. Pode ser sincero, quem lembra da explicação do porquê que a gordura ela é sólida à temperatura ambiente e porquê que os óleos eles são líquidos à temperatura ambiente? Lembra que eu chamei a atenção muito de vocês para isso? Justamente porque a explicação é a mesma daqui. O que ele está querendo mostrar para vocês? Aqui é a cabeça polar, que é aquela extremidade hidrofílica, e aqui é a cauda. A cauda hidrocarbônica é aquela cauda que é o que? Aquela região apolar, então tem uma sequência muito grande, né, de carbono e hidrogênio ligados. Você já sabe que insaturação é quando eu tenho uma ligação dupla na molécula, tá? A explicação que eu dei para vocês lá quando a gente estava falando de lipídios era o seguinte, que as gorduras eram sólidas à temperatura ambiente, por quê? Porque se tratava de moléculas de longas cadeias hidrocarbônicas que eram que saturadas. Então, quando a molécula é saturada, a gente consegue fazer uma molécula mais reta e estabelecem mais relações intermoleculares. Essas relações intermoleculares, elas fazem o quê? Elas aumentam o ponto de fusão e ponto de ebulição. Por isso que são moléculas sólidas. Quando eu falei para vocês dos líquidos, era por quê? Porque aquelas gorduras, aqueles lipídios que apresentavam insaturação, quanto maior a insaturação da molécula, maior criava essas dobras. Olha aqui, eu tenho uma insaturação, criou uma dobrinha aqui, ó. Criou um ombrinho aqui. Quanto mais insaturações, mais dobras. Aí você concorda comigo que as relações intermoleculares, olha só, a área de relação intermolecular fica menor? Se as relações intermoleculares ficam menores, você concorda comigo que diminui ponto de fusão e ponto de ebulição e a estrutura fica líquida? Lembram que era essa explicação lá dos lipídios quanto aos óleos e quanto às gorduras? Era exatamente essa explicação.
aqui você vai passar da mesma maneira. Quanto mais insaturação tiver na composição hidrocarbônica dos fosfolipídios, menor vai ser as interações entre as moléculas. Se é menor essas interações, você concorda comigo que ela vai se tornar mais fluida, é mais fácil alguma coisa mover-se ao longo do eixo. Em contrapartida, foi o que ele diz o seguinte: quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, ou seja, como que eu vou ter uma maior magnitude de interações entre os fosfolipídios? Ora, se eu tiver moléculas mais o quê? Saturadas, porque a interação vai estar muito grande e a atração vai estar muito grande. Tudo isso diminui a fluidez. O que é diminuir a fluidez? É diminuir a capacidade de movimentação dessas proteínas ao longo do eixo. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso daqui? Tranquilo. Tranquilo, olha só, isso daqui eu quero que você muito mais. Essa parte, ela tanto é química quanto é da biologia, né? Tanto que diversos professores da química responderam. Mas eu quero que vocês entendam do ponto de vista biológico. E quem acertou a questão mais ou menos no chute, a partir de agora, eu quero que você nunca mais se esqueça disso. Ah, professora, mas caiu ano passado, esse ano vai cair de novo. Tudo bem, mas agora ele pode te perguntar da questão do porquê dos óleos, né? E da gordura serem sólidas e líquidas. Está relacionada com a mesma explicação. E aí, lembra que eu falei para vocês que o colesterol, ele estava intimamente relacionado com a fluidez da membrana? Aí, beleza, perguntará tamanho, qual a relação do tamanho, né? Quanto maior for a cadeia hidrocarbônica, você concorda comigo que maior essa área de interação entre? Porque olha só, imagina aqui, vamos imaginar um corte bem aqui nessa região. Imagina que não existe essa saturação, essa insaturação aqui. A gente tem essa área de interação. Agora, se você tem uma cadeia aqui toda, você concorda comigo que tem uma área maior de interação? Então, por isso que o tamanho e a composição relaciona para manter essas relações intermoleculares. Tudo bem? Aí, ó, vamos lá. A insaturação tem maior fluidez porque é mais fácil de ser rompida. Mas assim, é isso aí, mas como que você vai escrever? Imaginemos que você tivesse que escrever. Como que você vai escrever? A insaturação tem maior fluidez porque criam-se essas dobras das moléculas. E essas dobras acabam diminuindo as interações intermoleculares. E a diminuição das relações intermoleculares diminui a fluidez, aumenta a fluidez. Percebeu a diferença? Porque assim, quanto menor será a fluidez, quanto maior o tamanho da cadeia hidrocarbônica, você fala, menor a fluidez? Sim. Isso. Meninas, entendeu? Tanto Adriele, ficou clara essa parte? Então, para como a gente escreve? Porque a insaturação cria essa dobra. E essa dobra diminui as relações intermoléculas, certo? Aí lembra que eu falei para vocês do colesterol lá em cima, que a gente encontra ele, né, nas células de eucarioto, principalmente mais nas células animais, tá? Bactéria não tem, nos seres procariotos não tem colesterol. Lembra que eu falei para vocês que o colesterol está intimamente relacionado com a fluidez da membrana? Lembra? O que eu quis falar disso com vocês? Nós, né, seres eucariotos, né, a gente tem que fazer o seguinte: além de alterar essa composição dos fosfolipídios, a gente pode incluir também moléculas de colesterol lá na membrana. O colesterol ele vai diminuir a fluidez. O colesterol
diminui a fluidez, tá? Ele diminui a mobilidade. Por quê? Porque o colesterol, ele era composto por aqueles anéis esteroides. Lembra dele que eram 4 anéis ou 5 anéis, se eu não me engano? Era 4 ou era 5 anéis fusionados. Esses anéis aumentam as interações intermoleculares e diminuem a fluidez. Tudo bem? Então, no caso de eucarioto, a gente consegue alterar a composição, né, a fluidez da membrana, alterando a composição de fosfolipídio e também aumentando ou diminuindo a quantidade de colesterol da membrana. Certo? Sabendo dessa explicação, ele pergunta o seguinte: assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostrada na figura de 1 a 5. Ele quer saber o seguinte: qual das bicamadas lipídicas apresenta uma maior fluidez? E aí, o que você marca lá no Enem agora, já sabendo, com a explicação? Você vai marcar o quê? Ele quer que tem mais fluidez, mais fluidez. Perfeito, você vai procurar aquela que tem o quê? Opa! Gente. Aquela que vai ter o quê? O maior número de insaturações. Porque quanto mais insaturações, menor serão as interações entre moléculas, aumenta a fluidez. Perfeito, gabarito letra B. Agora, todo mundo sabe do porquê que marcou B? Porque, assim, muitas questões a gente vai repetir aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês acertou. Só que eu quero que vocês tenham certeza absoluta do porquê que vocês estão marcando. Beleza? Então, bora lá. E aí, gente, essa questão era para ter aparecido depois disso daqui. Mas tem nada não, tudo bem. Alterou aqui, com certeza devo ter mexido sem querer. Quando a gente fala dessa questão do modelo do mosaico fluido, qual que é a importância disso? Por que é tão legal toda hora a gente fala do modelo do mosaico fluido? Porque essas proteínas que aqui estão dentro dessa membrana, elas conseguem se movimentar ao longo do eixo. Isso é importante? É importante demais. Por quê? Porque durante todo o seu ciclo celular, vão ter momentos que você vai ter uma demanda diferente. Então, vamos imaginar, vamos fazer uma situação esdrúxula aqui. Imaginemos que você acabou de lanchar e comer um pãozinho com Nutella, pão de queijo e cappuccino. Essa alimentação sua está rica em carboidrato. Quando passa no processo digestivo, você aumenta o percentual de glicose. Ou seja, essa glicose que está lá no seu sangue tem que entrar na sua célula, certo? Para ela entrar na sua célula, ela vai precisar de quê? De quê? Ela vai precisar de insulina, que a insulina vai atuar lá naquelas proteínas que vão permitir a entrada dessa glicose. Então, a glicose, nesse tecido, ela vai entrar pelo polo, por exemplo, apical. Então, vamos imaginar que ela vai entrar desse lado aqui, ó, desse lado aqui. Você concorda comigo que você tem essas proteínas que permitem a entrada da glicose espalhada ao longo da célula todinha? Só que o vaso sanguíneo está passando aqui, ó. Então, é muito mais interessante que você consiga mobilizar todos esses receptores para essa região próxima, para facilitar a entrada da glicose. Imaginaram a situação do porquê que é importante a gente conseguir mobilizar essas proteínas ao longo do eixo da membrana? Sim? Beleza? E aí, essa figura é o seguinte, tenho 3 minutos para explicar. Essa figura é o seguinte, é a representação que tem lá no Junqueira de um experimento onde eu vou fundir 2 células. Vamos imaginar que isso aqui é uma célula de camundongo e isso aqui é uma célula animal. E aí, o que acontece? Ele marcou as proteínas da célula animal com um determinado marcador. Como chama esses marcadores? Um marcador fluorescente. Então, olha só, a gente só marcou com fluorescência as proteínas de origem da proteína humana, da célula humana. Aí, olha só, eu tenho uma célula com as proteínas do camundongo e eu tenho uma célula humana com proteínas
humanas marcadas. Eu vou fundir essas células, eu quero fazer uma célula nova. E eu vou fundir. Assim que eu faço essa fusão, aqui estão as células do camundongo e aqui estão as células com as proteínas marcadas humanas. Beleza, na hora que eu fundir essas células, você imagina isso aqui tudo já redondinho. Você concorda que a célula, que as proteínas humanas estarão só de um lado e as proteínas de camundongo só de outro lado. Depois de um tempo que eu fiz essa fusão, eu fui analisar ao microscópio essa nova célula que eu formei, essa híbrida. E no microscópio eu notei que agora é o seguinte, eu tinha essas proteínas humanas espalhadas de maneira o quê? Equidistante na membrana. Ou seja, se de início elas estavam só de um lado e agora elas estão de maneira equidistante, você concorda comigo que esse experimento que eu fiz mostrou que essas proteínas conseguem se movimentar ao longo desse eixo? Todo mundo consegue enxergar isso daí? Sim ou não? Beleza, meninos? Todo mundo consegue enxergar isso? Sim, sim, responde para mim, todo mundo. Sim? Isso daí, gente, é um experimento que foi feito e foi retirado dessa maneira que eu expliquei para vocês, de um livro de histologia. Por que que é tão importante essas proteínas se movimentarem? Para uma situação como essa que eu comentei com vocês. Ah, está chegando uma determinada quantidade de insulina, uma quantidade de glicose. Eu tenho uma quantidade de bactérias que estão chegando na célula, então a gente consegue movimentar. Essa figura aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, não é exatamente a mesma coisa dessa questão aqui? Quem lembra dela do Enem? Exatamente essa mesma questão. Não vai ter como a gente fazer ela agora. Bate um print, todo mundo aí. Corre, corre, corre. Bate um print nesse slide. Você vai fazer essa questão e na próxima aula a gente vai discutir isso aí rapidão. Beleza? Mas bate um print aí, tá? Essas fusões que fazem com que um vírus e bactérias de origem de um determinado animal obtenham a capacidade de entrar na célula humana está relacionado com as proteínas que permitem a entrada, tá? Porque todo vírus e toda bactéria, para entrar, precisa de um receptor para entrar, não necessariamente para